Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 86 Gema. No momento em que a porta secreta caiu e o compartimento secreto foi revelado, uma radiação de luzes surgiu e iluminou a passagem escura e subaquática. Ni-Yan nadou e olhou para dentro, mas foi cego pelo brilho intenso. No entanto, após seus olhos se adaptarem lentamente, ele viu uma bagunça de itens vagamente espalhados pelo interior. Parecia que muito do conteúdo do compartimento já havia sido removido, presumivelmente por NPCs. No entanto, alguns poucos itens ficaram para trás, todos os quais foram gemas preciosas de várias qualidades e tipo. Ni-Yan recolheu todas as gemas e ordenou-as. 5 eram gemas da fortuna, 1. E o resto eram as ainda mais preciosas, gemas resilientes, 1. E gemas da vida, 1. Havendo 2 e 3 de cada respectivamente. Embora fosse a classificação de qualidade mais baixa para uma joia, elas ainda eram bastante incomuns no estágio atual do jogo. Uma única gema da fortuna, 1. Poderia valer cerca de 5 pratas. Quanto às outras 2 gemas, a resiliente e da vida, foi um pouco difícil de determinar os seus preços, uma vez que ainda tinham de aparecer no mercado. No entanto, uma vez que um joalheiro embutisse estas joias em equipamentos, suas propriedades correspondentes aumentariam significativamente. Equipamentos geralmente não vêm com slots, assim os jogadores eram obrigados a pagar uma taxa de comissão de 2 pratas para um joalheiro para criar um. Equipamentos de ouro poderiam possuir até 2 slots, ouro negro até 3, e lendário até 5. Uma vez que os slots fossem criados, por 3 pratas adicionais, o jogador poderia então ter a joia embutida pelo joalheiro. E uma vez que eles foram colocados em um equipamento, gemas resilientes, 1. Aumentariam a resiliência por 5 e gemas da vida aumentariam a vida por 50. Devido aos seus efeitos, praticamente todas as principais guildas lutaram por estas gemas. No entanto, uma vez que a sua taxa de produção era extremamente baixa, elas quase nunca eram listadas para venda e, portanto, não tinham valor de mercado definido. Além disso, devido à sua raridade, seria um desperdício para utilizá-las em qualquer coisa menor do que equipamentos ouro negro. Em algumas circunstâncias, porém, era aceitável para equipá-las em itens raros de grau ouro, como escudos, anéis, colares, e assim por diante. Eu encontrei o pote de ouro dessa vez. Ni-Yan exclamou para dentro. As colheitas de hoje eram bastante abundantes. Portanto, não importa que aconteça em seguida, a viagem tinha, pelo menos, paga por si. Se ele fosse listar essas gemas na casa de leilões, isso faria com que hordas de jogadores se mexessem e brigassem por eles. Naturalmente, ele não tinha planos de vender, uma vez que, com tantas gemas ele poderia aumentar a qualidade global de seu equipamento significativamente. Mesmo que ele vendesse qualquer um deles, ele faria isso apenas se algum sobrasse depois de ter terminado de usá-los para si e apenas para amigos e conhecidos. Ni-Yan sentiu uma animação sem fim quando pensou nessas gemas. Ele guardou essas joias em um pequeno saco e continuou procurando no compartimento para confirmar que não tinha esquecido nada. Só então saiu do compartimento secreto e aprofundou-se na passagem, retomando a seu objetivo original. Ni-Yan prestou mais atenção às paredes circundantes, mas não fez mais descobertas. Uma dúzia ou mais de minutos depois, enquanto nadava pela passagem estreita, viu uma fatia de luz brilhando de cima. Depois disso, ele nadou e finalmente alcançou a superfície da água, após o que ele foi saudado pela visão de um enorme quarto em que poderiam aparentemente caber várias centenas de pessoas. No centro estava um sarcófago dourado. Tinha 5 metros de comprimento, 2 metros de largura, e 2 metros de altura, e sua superfície era entalhado com desenhos delicados, a maioria eram retratos de vários dragões. Além do sarcófago, o quarto estava vazio de qualquer outra coisa. Não parece que haja monstros aqui. Ni-Yan saltou da água para o chão, então caminhou em direção ao sarcófago gigante. Logo atrás dele, o gladiador negro saiu da água e se posicionou em um local não muito distante dele. A Sugata Shadow era um item lendário para ladrões e possuía muita história por trás dele. Segundo a história, o senhor de Sugata, Ser Stott, usou este equipamento durante seu reino na Dark Era. No entanto, quando o conflito estourou, o item foi quebrado em 3 fragmentos. Agora, ele apenas aguardava o dia em que seria restaurado. Quando os 3 fragmentos foram recuperados, o poderoso item mágico faria finalmente seu reaparecimento no mundo. Cada fragmento individual era inútil por conta própria. Assim, ele só podia esperar até que ele possuísse os 3 fragmentos para que o item tivesse algum efeito. Mais importante ainda, no entanto, foi o fato de que Ni-Yan sabia a localização dos 2 outros fragmentos. O segundo fragmento foi localizado em uma área de nível 30, e o terceiro foi localizado em uma área de nível 60. Embora o nível 30 e o nível 60 parecessem muito distantes, ele pelo menos tinha metas definidas para o futuro. Equipamentos de grau lendário foram itens cobiçados por incontáveis jogadores, mas foram incapazes de se obter. Uma vez que houvesse uma oportunidade para obter um, não havia nenhuma chance que Ni-Yan poderia possivelmente deixá-la passar. Ele pegaria primeiro esse fragmento e depois esperaria até que seu nível subisse adequadamente antes de procurar os outros 2. Embora não proporcionasse nenhum benefício imediato, ele estava estabelecendo um caminho para o futuro que iria gerar frutos em longo prazo.
À medida que se aproximava, descobriu linhas de caracteres esculpidas na pedra acima do sarcófago. Como as esculturas totêmicas que ele viu antes, os personagens aqui também foram escritos na língua de dragão. Tumba do Lorde Ser Stott. Quem perturbar seu descanso será amaldiçoado. O item que Ni Yan estava procurando estava localizado dentro deste sarcófago. Então, é claro, era necessário que ele abrisse o sarcófago. O fragmento da Sugata Shadow estava ao seu alcance. No entanto, no mesmo momento, Gladiador Negro de repente caminhou e ficou ao lado de Ni Yan. As pálidas chamas cianas em seus olhos piscavam ainda mais intensamente enquanto olhavam fixamente para o sarcófago dourado. Embora fosse uma forma de vida inferior, sem inteligência nem senso de medo, seus instintos o tinham conduzido a protegê-lo. Em resposta, Ni Yan olhou para a janela de informação do Gladiador Escuro. Parecia ter sido infligido um efeito de status quando eles entraram nesta tumba. Opressão escura. Todas as estatísticas são reduzidas em 20%. As estatísticas do Gladiador Negro tinham sido reduzidas em um total de 20%. Quando Ni Yan começou a se perguntar que tipo de entidade aterrorizante espreitava dentro desse sarcófago, surgiram em seu coração vestígios de hesitação. Se ele não conseguisse recuperar o fragmento da Sugata Shadow e morresse em vez disso, seria uma situação em que ele tentou roubar um frango e acabou perdendo o arroz usado para atraí-lo. Quanto à pirâmide, toda a informação que ele possuía vinha de boatos, de modo que ele não conhecia os detalhes mais finos, e era ainda mais sem noção quando se tratava do sarcófago de ouro diante dele. Será que vou ser capaz de usar um pergaminho de retorno dentro desta tumba? Ni Yan tirou um rolo de pergaminho e testou-o para ver. Ele foi capaz de ativá-lo sem nenhum problema. Depois de confirmar que ainda podia usar o pergaminho para escapar, a tensão que sentia diminuiu significativamente. No pior cenário, ele pegaria o item e usaria o pergaminho de retorno para escapar. Além disso, não importa quão inútil o Gladiador Negro se tornou, pelo menos, ainda poderia agir como um escudo de carne por um breve período de tempo. Risco e recompensa eram dois lados da mesma moeda. Se ele não corresse riscos, como ele seria capaz de colher qualquer recompensa? Ni Yan resolveu-se e caminhou até o sarcófago. Apalpando o sarcófago, ele encontrou um pequeno botão metálico que se projetava para o lado. Este era o mecanismo de ativação para abrir o sarcófago. Ele relutantemente empurrou o botão e rapidamente recuou atrás de Gladiador Negro. Se algo perigoso emergisse, ele só poderia confiar nele para protegê-lo. Os mecanismos interiores do sarcófago giravam lentamente, emitindo um som que poderia fazer com que uma pessoa tremesse de medo. A tampa começou lentamente a afastar-se, e o atrito do metal que ia de encontro ao metal produziu um som afiado que lembra unhas no quadro negro. Depois que o sarcófago se abriu completamente, um cadáver mumificado usando um conjunto de armadura pesada apareceu diante dos olhos de Ni Yan. Tinha apodrecido completamente. Tudo o que restava era pele e ossos. O cadáver usava uma coroa dourada em sua cabeça. Seus braços estavam dobrados sobre o estômago, onde ambas as palmas agarravam uma espada dourada apontada para cima. Ficou claro que, no momento do enterro, a pessoa morreu com uma expressão solene e digna. Cruzadium, cristal luz negra. Ni Yan escaneou com seus olhos sobre os materiais da armadura como seu ritmo cardíaco aumentou progressivamente. Estes eram itens inestimáveis. Infelizmente, o equipamento neste cadáver não eram itens que ele pudesse usar. Eram todos incrivelmente pesados, e em seu estado atual, mesmo se ele exercesse toda a sua força, ele seria incapaz de se mover por apenas 1 centímetro. À primeira vista, quando Ni Yan varreu o resto do caixão e encontrou uma caixa de madeira descansando ao lado do cadáver, parecia extremamente comum. Para que fosse colocado em um sarcófago tão luxuoso que parecia um pouco fora de lugar. No entanto, sua expressão se iluminou imediatamente ao colocar os olhos nele. Esta caixa era exatamente o que ele veio em busca. Neste momento, Ni Yan sentiu como se seu coração estava indo para pular fora de seu peito. Sugata Shadow, um item que faria com que inúmeros ladrões babassem sobre ele, estava calmamente sentado bem na frente dele. Estava logo à sua frente e à sua disposição. Este tipo de situação faria com que não só ele, mas qualquer um sentir com êxtase.